Estudar numa universidade francesa é possível? É bem possível. Cá estou eu, à prova. Nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho da minha experiência na Sorbonne. Então, se você estiver curioso, fica comigo até o fim do vídeo. Eu sou a Ive, sou professora de francês. Eu vou começar então falando um pouquinho da história pré-universidade. Eu já estava na França há cerca de um ano, já entendia bem o francês, já conseguia me virar um pouco na fala, na escuta, na escrita, e eu estava esquecendo o português. E senti que eu estava estagnada no francês. Então o que eu decidi? Resolvi entrar numa faculdade e ver ali o que era mais interessante para mim. E daí eu encontrei uma licence, que é tipo uma licenciatura, de 3 anos, em LLCE, Língua, Literatura, Civilização, Estrangeira, Especialidade, Português. E eu vi, português, tu estudou português na França? Sim, eu estudei justamente por isso, porque o curso me permitia conhecer um pouco mais de história, civilização, sobre não só o Brasil, mas Portugal e um pouco da África, literatura também, e tinha cursos em francês, de gramática, e alguns cursos destes eram em francês. Então eu achei, é ótimo, porque assim eu vou melhorar o meu francês e vou estar estudando português. Então eu entrei neste curso na Sorbonne, achando que ia super estudar na Sorbonne, aquela que fica no Boulevard Saint-Michel, só que não. Na verdade, então, os 2 primeiros anos eram numa cidade divisa com Paris. E o centro era ok, vamos dizer assim. Ive, decidiu que tu queria fazer uma faculdade e tu foi bater lá na porta da Sorbonne. Como é que foi pra entrar lá? Foi só simplesmente tu entrou lá, chegou e disse, olha, eu quero uma vaga nessa universidade, eles disseram, que legal, entra aí? Ou o que eles pediram? Então, entrar na Sorbonne não foi a etapa mais difícil. Eu precisei, claro, traduzir vários papéis, seguir um protocolo. Não sei se eu vou lembrar agora de todas as etapas, mas vamos lá. Eu precisei fazer lettre de motivation, uma carta de motivação, isso é de protocolo em todas as universidades, dizendo por que eu queria fazer aquele curso, falando um pouco de mim, um pouco do que eu esperava da universidade. Precisei fazer um currículo, CV. Precisei completar o dossiê de inscrição, que era enorme, na época era de papel, hoje em dia, depois de muitos anos, já tem a versão digital, mas na época era tudo de papel. Tive que traduzir o meu histórico escolar, tive que traduzir um documento provando que eu tinha sido aceita numa faculdade aqui no Brasil. Então só esse documento, na verdade, bastou como prova de que eu poderia entrar numa faculdade lá. Mas eu tive que preencher todos esses outros papéis, fiz um dossiê tipo enorme que cabia no envelope assim e fui depositar lá na Sorbonne em mãos. Mas como é que existe vestibular lá ou não? Não tem. E se tu não tivesse passado na universidade no Brasil, tu teria que fazer algum tipo de prova lá? Se eu não tivesse passado numa universidade no Brasil, eu acho que eu não poderia entrar, porque eles exigem um equivalente do BAC. O que é o BAC? É uma prova que eles fazem no fim do ensino médio. Então, quando eles fazem essa prova, é o documento de portas abertas de que eles podem entrar em qualquer universidade na França. Então, eu precisava de um equivalente. O equivalente era justamente esse comprovante da universidade de que eu tinha sido aceita. E eles aceitaram isso como o BAC. O BAC seria tipo um vestibular, uma mistura de vestibular e Enem. Só que mais pro Enem, talvez, porque é uma prova que é igual para todo mundo. Não é tipo vestibular que cada universidade tem o seu. E aí você começou a estudar lá, tinha bolsa? Não tinha bolsa? Como foi? Então, tenho que dizer que esse dossiê que a gente entrega ou manda para as universidades tem que se mandar com muito tempo de antecedência. O ano letivo lá sempre começa em setembro, então se eu quiser começar em janeiro não tem como, porque o ano letivo começa sempre em setembro das universidades. Então eu tenho que mandar geralmente em fevereiro, março e demora uns 3 meses para receber a resposta, que na época era pelo correio. Então imagina a ansiedade da pessoa durante esses 3 meses. Então quando eu consegui, eu fui atrás de uma bolsa, porque eu tenho cidadania italiana e eu vi que enquanto cidadã europeia eu teria direito a uma bolsa. Então eu fui atrás de mais um monte de documentos para poder conseguir essa bolsa. E na época me disseram que eu não tinha direito, por quê? Porque meus pais não moravam na França. E eu bati o martelo e falei, não, eu vou atrás dessa bolsa porque eu preciso de uma bolsa estudantil. Então eu fiz minha mãe escrever carta dizendo quanto ela ganhava e fiz a conversão em euro.
Meu pai escreveu uma carta dizendo que ele não me ajudava financeiramente, que ele não tinha uma renda fixa. Eu levei todas as minhas declarações de imposto e mais algumas coisas que eu agora realmente não lembro. E depois, eu acho que de um ano, no segundo ano que eu tava na faculdade, eu consegui a tal bolsa que tinha a escala máxima, que na época acho que eram uns 400 euros, que já era uma baita de uma ajuda. Então aqui fica uma dica, porque se você estiver com plano de ir na França e tiver algum empecilho, algum obstáculo, vai até o fim, porque eles são bem chatos com a burocracia, mas a gente também consegue ser bem persistente até conseguir os nossos objetivos. Continuando aqui com os meus primeiros passos na faculdade. Como eu falei pra vocês, eu tinha aulas em português de Portugal, então pra mim às vezes era mais difícil entender o português de Portugal do que as aulas em francês. E nas aulas em francês, apesar de entender bem, na hora de anotar era muito difícil, porque daí minha cabeça funcionava em português. Na hora de anotar eu anotava tudo em português. Até que aos pouquinhos eu fui conseguindo misturar, eu anotava um pouco em português, um pouco em francês, até conseguir anotar só tudo em francês. Com muitos erros, mas enfim, isso foi passo a passo. Vou falar agora sobre a moradia. Antes eu falei da bolsa e eu consegui também morar numa residência estudantil durante 4 anos. E a mesma coisa, assim, tudo parecia ser muito difícil para conseguir uma vaga num quarto, ou melhor, num estúdio. Mas eu, no primeiro ano, na verdade, a residência foi um pouco mais fácil. Eu cumpri todos os protocolos burocráticos imagináveis possíveis e consegui, no segundo ano, se eu não me engano, entrar na residência. E aí foram os anos de glória, porque eu consegui também auxílio do governo para pagar aluguel. Então eu tinha a bolsa, eu tinha auxílio do governo para pagar aluguel, por ser estudante, pelo tanto, eles calculam em função do quanto eu ganhava, né? Eu trabalhava, então trabalhando, ganhando ajuda do governo para pagar aluguel. Residência estudantil já é um pouco mais em conta, mas a bolsa, eu tava super bem. Então aqui para dizer que a França é uma mãe para os estudantes. Só que sim, tudo isso tem uma idade máxima, se eu não me engano, é até os 25 que a gente tem todos esses benefícios. Sem falar nos benefícios do transporte, por exemplo, Paris, que tem uma rede de transporte público incrível, também tem um baita desconto para quem é estudante. Se paga uma tarifa realmente muito reduzida. Tem redução para o cinema, não é que nem no Brasil que é meia, mas é uma bela redução. E mais alguns outros descontos por aí. Tá, aqui eu vou voltar um pouquinho só para deixar claro que eu só consegui a bolsa e a residência estudantil por ter a nacionalidade italiana. Então, sim, ter a nacionalidade italiana realmente me abriu muitas portas. Se eu fosse só brasileira, os passos seriam outros. Eu não teria direito a essa bolsa do governo francês e provavelmente não teria também direito a entrar numa residência estudantil. Mas o auxílio do governo para pagar aluguel, isso sim, independe da nacionalidade. Tem vários passos, vários protocolos a cumprir, mas o leque aqui de possibilidades é maior. Enquanto brasileiro, daí tem que ver com as possibilidades do Brasil, que eu sei estão muito pequenas neste momento, mas ainda existem, mas principalmente para mestrado e doutorado. Para terminar o vídeo, eu vou falar rapidamente então do meu mestrado. Eu fiz um master que na França tem 2 anos, e aí sim foi um mestrado voltado para a didática de língua estrangeira, na verdade francês. E aí foi aí que então eu me especializei para poder dar aula para estrangeiros. E por isso que eu voltei para o Brasil, porque aqui no Brasil o meu trabalho é muito mais reconhecido do que estando na França. Vale falar que no mestrado eu ainda tinha tanto a bolsa quanto a residência estudantil. Na verdade, esse processo eu tinha que fazer todo ano. Todo ano eu tinha que renovar o pedido de bolsa e o pedido de residência. E, obviamente, eu tinha que ter notas excelentes. Eu não lembro qual que era a média, mas eu tinha que ter no mínimo a média para poder continuar a me beneficiar dessas ajudas, desses auxílios. Então, essa foi a minha história reduzida do meu percurso universitário na França. Espero que sirva de inspiração para você. Algo muito importante, realmente se teve algo que me ajudou muito nesses anos, foi eu já ter um bom domínio do francês. Então, precisa estudar francês, precisa ter um bom nível para entrar. Claro que existem faculdades, dependendo da sua área, que você pode seguir aulas em inglês, mas isso são casos específicos. Então, fica de olho aqui no meu canal do YouTube. Aproveita e me procura também lá no Insta, Francês em Casa, que todo dia tem conteúdo por ali também. E falando em estudar francês, se você tem curiosidade de saber sobre algumas aulas eventuais gratuitas que eu dou, e assim como o meu curso,
aqui procura na descrição do vídeo, vai ter algum link para você clicar para ficar informado de todas as datas e funcionamento. À très bientôt!